Oi, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar, e minhas duas maravilhosas convidadas de hoje são importantíssimas e necessárias, porque nós vamos falar de um assunto que, principalmente para pais, principalmente você que tem um coleguinha e já percebeu, e você que socializa, e quem hoje não socializa e precisa saber desse tema tão importante que é sobre o autismo e merece toda a nossa atenção e respeito. E as minhas convidadas são maravilhosas. Vou falar com Lisiane Krieger, que tem todo esse trabalho importantíssimo. Tem um filho maravilhoso que é o Leonardo Krieger, que escreveu esse livro aqui. Nós vamos falar sobre isso também. E vou falar também com a maravilhosa Luz Maria, que é psicóloga e especialista nesse tema. Então vou fazer aqui as minhas honras, agradecer vocês por estarem aqui pra gente falar desse assunto tão importante, e aí eu abro sobre o currículo de cada uma. A Liz, que é pedagoga e atua há mais de 15 anos nessa área, e também faz parte de uma ONG para indivíduos neurodivergentes. E atualmente está numa rede de ensino em Curitiba com estudantes, que atende a estudantes e famílias de educação infantil dos primeiros anos iniciais do ensino fundamental, irregular e bilíngue. Uau, gente, até me confundi porque é muita coisa, isso porque eu não falei tudo do seu currículo, Liz. Que honra ter você aqui, muito obrigada. Imagina, a honra é toda minha, né, participar do teu podcast. Já te acompanho faz algum tempinho. Obrigada. É muito gratificante participar, ainda mais com essa convidada de peso também, né? Duas convidadas de peso eu tenho hoje aqui. Então eu vou aproveitar e já falar o seu currículo, Luz. Eu vou chamar de Luz, porque eu adorei, acho que isso traz uma luz para o nosso podcast hoje. E a Luz é psicóloga e especialista em saúde coletiva de recursos humanos e é professora de pós-graduação na área de recursos humanos da Universidade Positivo e atualmente gestora do Instituto Buco Casemodo. Isso, Casemodel. Não é fácil o nome, Não é fácil. Não é. Eu tenho uma dificuldade com nomes. E falando aqui com vocês, antes de começar essa gravação, eu acredito que muita gente também fala, gente, acho que eu tenho um pouquinho desse aspecto, esse aspecto aqui, e a gente vai falar sobre isso, né? Mas para dar um começo na nossa conversa sobre autismo, a Liz tem um filho autista, que é esse maravilhoso Leonardo Krieger, que eu falei aqui no começo, que escreveu esse livro. Então vamos falar como mãe para mãe. Como que você olhou o Leonardo e falou, ele é diferente dos outros amigos, ou do meu outro, porque é o seu segundo filho, né, o Leonardo, isso, né? É o que te despertou esse olhar em ver que o Leonardo era diferente? Bem, então, desde o nascimento, né? Ele, já no nascimento, ele já veio assim, cheguei. Porque na hora do parto a gente quase subimos, né, para outro plano. Então, daí, desde então, quando chegamos em casa, a gente já percebeu o comportamento dele, ele ficava quietinho no berço, né? Comparando com o desenvolvimento do mais velho, a gente já percebeu algumas coisinhas. Mas, assim, ele era muito carinhoso, né? Entrou para a escola, assim, muito alegre, sempre com aquele sorriso, né? O sorriso vem pelo olhar, né? Mas quando ele estava no Fundamental 1, ele sofreu um trauma e desde aí ele começou a apresentar algumas características que a gente começou, né? E eu, como sendo professora de educação infantil, já tinha, né, que tenho estudo e marcos do desenvolvimento, tudo, então sabe aquela coisinha assim que a gente tem dentro da gente, mas a gente não quer, né? A gente já percebia assim, não, isso aqui já não está igual aquele, mas assim, o Leonardo é nível de suporte 1. Então, ele tem a dupla excepcionalidade, né, que a gente fala, que ele é autista e superdotado, que no final do livro dele ele comenta que ele foi avaliado daí para superdotação. Mas, assim, o que você me perguntou, como é que eu comecei a perceber? Foi justamente assim, ficava muito quietinho no berço, dormia, assim, tranquilo, sabe? E as amigas falam assim, nossa, mas eu não consigo dormir, ai, a minha tarde, né, é muito agitada por causa... Mas o Leonardo não, o Leonardo foi assim... E daí, com um aninho, ele começou a ter mais alegria, mais agitado, né? Daí a gente já começa a pensar assim, será que é um TDAH? Será que é isso? Será que é aquilo? Isso a gente está falando em que ano, mais ou menos? Ele nasceu em 2000. Em 2000. Isso. E então, você já tinha essa percepção... que era assim o nome realmente TDAH ou autismo? Não, porque assim, eu não tinha toda essa minha formação, né? Quando ele nasceu, a minha amiga me chamou, talvez no futuro vamos fazer uma psicopedagogia, uma especialização.
Eu falei, ok. Aí ele nasceu, tudo. Daí, quando ele estava com 4 anos, eu fui fazer a psicopedagogia. Aí, no curso, daí eu comecei, né, marcos de desenvolvimento, neurologia, né, uma base, assim, de neurologia que a gente tem. Aí eu comecei a perceber, opa, alguma coisinha aqui não tá. Ele não teve, assim, seletividade alimentar, pelo contrário, o Leonardo come de tudo, né, adora comer, sempre foi assim. Mas ele tinha uma questão assim, se ele comesse muito hoje, amanhã ele já não comia tanto. Então, depois que veio realmente o diagnóstico, daí a gente viu, então isso aqui se encaixa aqui, isso aqui se encaixa ali, sabe? Mas assim, o que é importante, né? O que a gente não faz. Os pais, quando engravidam, lê sobre desenvolvimento humano. Exatamente, lê sobre o desenvolvimento da criança. E até por que eu perguntei em que tempo foi isso? Porque eu sou uma mãe nova, né? Então, meus filhos, a mais velha com 11, os gêmeos com 7 e o Francesco com 5. E depois, com esse olhar de introduzindo eles para a escola, que você realmente percebe, e aí eu acho que tem a sua contribuição, Luz, porque aí tem muito daquela criança que é imperativa, que se destaca, ou muito quieta, que não socializa, né? Então eu tenho muito presente na minha cabeça a Lorena, que tinha uma criança na sala dela, eu era mãe só dela na época, e ela fala, mãe, fulana não brinca. Ela não sai para o intervalo e quando ela sai, ela fica num canto, ela não come de tudo. E eu vou ser bem sincera, ainda é um assunto que eu ainda sou muito leiga. Então, eu acho que também outras mães da minha idade, essa geração nossa, ou até a geração da minha mãe, não sabia o que era um autismo. Sim. E como que entra o trabalho da psicóloga para analisar isso e ter um diagnóstico e agora também a gente trazer mais informações para esses pais? Exato. Olha, eu acho que a primeira coisa é exatamente isso que vocês duas estão falando. Eu acho que qualquer profissional da saúde, da educação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar a mãe. Escutar essas mães, quando essa mãe te fala, olha, Luz Maria, veja bem, meu filho, por exemplo, quando estou amamantando, ele não olha para mim, e eu vejo que os meus outros filhos, ou então os filhos das minhas amigas, essa criança estabelece uma conexão em olhar com a mãe, né? Então, eu acho que a primeira coisa que nós, profissionais da área da saúde e da educação, precisamos fazer é escutar as mães. Por isso que hoje, quando a pessoa me fala, nossa, quantas crianças dentro do aspecto autista ou outras condições associadas tem, antes não tinha, será que não? Será que não tinha? Mas nós não escutávamos esses pais, não tínhamos essa informação que hoje temos e esse acesso ao diagnóstico. Mas eu acho que essa é a primeira coisa, assim, por exemplo, isso que nós estamos fazendo hoje, né? Falar sobre isso, compartilhar essas informações, eu acho que isso é o básico. E Luz, só então assim, só pra gente dar uma luz na vida dos pais. Sim. Se a gente pudesse dar 3, ou até se você fala, Fran, até 5 diagnostiquinhos bem rápidos para a gente identificar uma criança autista. Olha, as crianças que estão dentro do espectro autista, uma das coisas que mais dificuldade vão ter é exatamente esse contato social, essa reciprocidade, sim? Então, por exemplo, vai ser uma criança que muito provavelmente fique, que nem estava falando a coleguinha de tua filha, sim? Mas isso nós vamos observar, hoje nós podemos observar isso desde os primeiros meses de vida, sim? Essa criança que por exemplo, normalmente um bebezinho gosta de ficar no colo, né? Adora ficar em um colo da mãe, da tia, de quem for, né? Então, essas nossas crianças dentro do espectro autista, geralmente não vão aceitar este toque, não vão aceitar esse amassar criancinha, né? Que a gente gosta de fazer. Então, são crianças que vão ficar mais quietinhos, até todo mundo fala, nossa, que bebê bom, né? Fica quietinho. Sim, mas isso já causa, é uma coisa que a gente tem que observar, né? E depois já essa criança vai crescendo. Então, essa ausência, por exemplo, normalmente já entre os 4 meses, sim, a criança, você chega perto e ele levanta os bracinhos para ser... Sim, essas nossas crianças dentro do espectro, com essa condição de autista, eles não vão criar essa reciprocidade, por exemplo, sim?
E aos poucos, se vai avançando a idade, e nós vamos vendo que, por exemplo, o repertório de vocais, por exemplo, el balbucear, el ter palavras com sentido, ou seja, pedir água, usar a palavra água para realmente solicitar esse líquido, né? Então, essa desconexão de palavras, então, tudo isto pode nos ajudar para falar, caracas, aqui tenho que colocar atenção. E aí, Liz, exatamente, se eu colocar atenção que a Luz falou, vou fazer até 2 perguntas para você. Primeiro, quando você teve o diagnóstico, porque você já tinha ali um feeling que certamente o seu filho teria. Aí como que foi você, para a família muda tudo, né? Filhos sempre serão bênção na nossa vida. Para mim, filhos vêm para nos ensinar muitas coisas. E como que foi transformar a sua família para aceitar esse diagnóstico? E como foi para você, perante apresentar o seu filho para a sociedade, ver que a sociedade ainda é muito precária para receber uma criança assim? Complicado. Sim, imagino. Né? Porque depende muito do profissional que te dá esse diagnóstico, né? A gente tem profissionais assim que te acolhem, né, com carinho, assim, olha, perceba, né, depois dessa nossa avaliação aqui, ele tem essa condição. E ainda bem que eu tive uma suporte, médica, uma doutora que me deu assim, né, bem doses homeopáticas. A gente foi, né, conseguindo internalizar. Para mim, como eu já tinha, né, a base de estudo, né, de conhecimento, assim, de vivência de educação infantil também, eu já tive alguns alunos com diagnóstico, então, para mim foi pesado, mas eu consegui transformar para leve, né. Dentro de casa, marido e o outro filho, a gente conseguiu também, a gente consegue até hoje, né, a gente dá o suporte para ele nas intensidades dele, nas questões dele, né, e a gente consegue, assim, a gente não faz assim, tem autismo, tem a superdotação. Não, escute, você é o Leonardo. Perfeito. Você vai, né, se desenvolver como o Leonardo. Os avós paternos choraram, né, quando receberam, mas foram atrás, assim, foram estudar o que é, né, como é que foi. Daí ligaram assim, como é que a gente pode auxiliar nesse desenvolvimento dele. Os meus pais foram mais assim, parece que não quiseram ver, né? Mas eu te digo assim, dentro da nossa casa, nós 4, nós conseguimos lidar muito bem, né? Justamente por causa disso, é o Leonardo, né? Então, eu tenho muito, assim, eu estudo muito a teoria, né? Vou para congressos, vou para simpósios, mas eu tenho muito o meu lado espiritual também trabalhado, né? Então, assim, como você falou, é uma bênção, o filho é uma bênção na vida da gente, e se ele veio para nós, com certeza, para o nosso meio, é porque a gente tem, né? Nós somos abençoados com aquela capacidade de poder desenvolvê-lo. Exatamente. Né? E para mim, assim, isso só reforça o que eu soube sobre você, li, e mostra que realmente é uma mulher virtuosa, porque você falou palavras assim que, né, Luz, já para uma família que recebe uma criança assim, no sentido que realmente são pais escolhidos para ter aquele ser especial mesmo, né? Eu até nas férias agora dos meus filhos, me aconteceu algo que me incomodou bastante. Eu estava num evento com várias outras crianças e pais, e tinha uma criança que realmente, né, fazendo o diagnóstico aqui agora, não se sabe assim, é um autista. Não, mas era uma criança que realmente super se destacava no meio das outras crianças. E ela chamou muita atenção, né? E aí eu escuto de fundo um pai falando, porque agora todo mundo é autista, né? Tem que pôr limites. Sim. Parei um pouco e refleti, ele tem um pouco de verdade, né? Porque realmente, o que você acabou de falar, que você sempre tratou seu filho como uma criança que tem que ter limites, não pode se colocar o fato dele ter autismo como fazer o que você quer, se você quer sair fazer birra, faça. O autismo depende do grau, para entender isso. Ou não, aí eu quero a ajuda de vocês. Sim. Qualquer autista, a gente consegue colocar limite ou não? Não? Não. Voltando um pouquinho, o depoimento da Liz, assim, emocionante,
porque, infelizmente, não são todas as famílias que conseguem ter isso, sim? Eu vou te falar, nós trabalhamos no Instituto de uma forma mais específica, mais focada com a síndrome do X frágil, que é uma forma de autismo sindrômico, mas nos dados que nós temos, quase 80% das famílias é chefiada só por mulher. Sim? Então, geralmente, quando você recebe um diagnóstico como este, é comum, mas, infelizmente, vou ter que falar, infelizmente, é comum que a família não suporte esse diagnóstico e que geralmente vai ser a mulher, sim, que fica. E eu vou falar mulher porque às vezes nem a mãe, é a avó, é uma tia, é alguém. Exatamente. Então, nossa, eu compartilho e fico muito feliz de ter do meu lado a Liz com sua família, que apesar de que é um diagnóstico que a gente trabalha com isso no Instituto, a gente faz um processo de acolhimento, do processo de luto, que uma família recebe, porque quando a gente fala luto, não é só por a perda física de alguém, sino porque você está esperando, quando está grávida, está esperando uma criança típica, não? Está criando essas expectativas, e mais se você já teve outro filho, né? Diz, a gente já sabe, pensa, nossa, vai ser igual de inquieto ou menos inquieto, mas a gente tem esse ideal de uma criança típica. E quando você recebe um diagnóstico destes, você até o mundo desaba, né? Eu não tenho na família, mas acompanho há muitos anos famílias e sei que isso acontece, não? Então, nossa, Liz, que bom que você tem uma família que, que acolheu esse diagnóstico. Agora, respondendo a tua pergunta rapidamente, existem 3 níveis de suporte no diagnóstico de autismo, sim? Então, por exemplo, nós estamos falando de Leonardo em um suporte nível 1, sim? Que é um suporte que tem um funcionamento que precisa de pouco apoio, né? Mas nós vamos a ter um nível 2, por exemplo, de suporte 2, onde essa criança, esse adulto, esse adolescente já precisa de um apoio muito mais consistente. E já também as suas funções, por exemplo, a verbal, já pode ser, e a social, já pode ser muito mais restrita. E nós vamos falar de um nível 3, de suporte 3, onde esta criança, adolescente, adulto, ela vai depender totalmente do cuidador, sim? Seja mãe, seja pai, seja quem for, sim? Então, a gente está falando de níveis bem diferentes, né? E existe a criança que quem nasce com nível 1, ela fica no nível 1, ou existe essa evolução? Se ela não for bem amparada em evoluir para outro... Pode ser, isso? Pode ser sim. Pode ser de um nível 1, por exemplo, ir para um suporte de nível 2, se não tem toda essa estrutura, tanto da parte física quanto social, de dar esse suporte, pode ser sim. Eu tinha um dado aqui que daqui a pouco eu já pego, porque são tantas anotações, mas vamos falar assim, depois eu tento trazer ele aqui para a nossa conversa, mas existe, vocês duas, uma como mãe e também educadora, e você como uma profissional. Logicamente que a gente ainda tem muito que caminhar, mas vamos falar assim, o que a gente já evoluiu, principalmente escolas, que eu vou dizer e vou dar os parabéns para a escola dos meus filhos, em que eu vejo um cuidado em especial em realmente acolher essas crianças, introduzir essas crianças e até mesmo um trabalho com os colegas quando se tem uma criança no meio. Mas o que para vocês a gente ainda falta evoluir? Muita coisa, eu sei, mas o que a gente já deu um passinho? Posso? Claro, por favor. Bom, eu acho que a gente precisa trabalhar muito os adultos. Os pais, então. Isso, os pais, qualquer adulto que esteja, né? Porque, assim, até o ano passado, eu só estava na clínica. Né? Aliás, eu trabalhei como psicopedagoga institucional por 8 anos, daí saí, fui para a clínica, e agora, no final do ano, eu recebi esse convite para trabalhar nessa rede de ensino. Daí eu fiquei pensando. Falei, eu acho que eu vou, porque eu acho que eu tenho que fazer uma diferença, né, essa diferença com as famílias, né? E eu percebi isso. Essa semana, quando a gente começou a ter as reuniões com os pais, a diferença que tem uma família que é diagnosticada por um médico que acolhe e uma família
que é diagnosticada com um médico que não. Que chega assim, teu filho é autista, pronto, e vai. Até essa questão que você falou, assim, dos níveis que pode, a gente tem uma criança, né, matriculada no colégio, que ela falava, ela ia, mas chegou num ponto do desenvolvimento, ela regrediu. Então, talvez ali ela tivesse um autismo pequeno, leve, nível 1, e daí, quando ela chegou no marco ali do desenvolvimento, ela regrediu, e daí ela foi para o 3. Então, agora ela precisa de apoio, ela precisa de tutor, ela não consegue ficar sozinha em nenhum momento, né? Então, eu acho que o que a gente precisa evoluir muito é, assim, os adultos estarem abertos, porque, assim, se você tem um filho, uma criança autista em casa, alguém tem ali também, só que não se percebeu, não foi diagnosticado, né? Então, se você trouxer informações, participem de simpósios, participem de cursos, né? Os colégios, as redes de educação proporcionem, né, palestras para os pais, gotinha, né? Você vai colocando, e chega num momento assim, nossa, tem do lado do meu filho uma criança assim, podia ser o meu. Então, vamos trabalhar junto, vamos acolher, né? Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar. Já evoluímos bastante, né? Com certeza. Mas precisamos muito mais. Mas eu vejo também uma evolução e uma aceitação. Por exemplo, eu estou há bem menos tempo talvez do que você. Eu venho do mundo empresarial. Ou seja, minha trajetória profissional sempre foi nas empresas, na área de recursos humanos. E caiu no meu colo, por acaso, el trabalhar com a síndrome do X frágil, que 60% dos nossos pacientes têm autismo, então terminei entrando neste mundo um pouco por acaso, mas graças a Deus, de que tenha me colocado aqui, porque eu aprendo todos os dias. Mas eu vejo, por exemplo, de uns 3 anos para cá, por exemplo, nós no Instituto estamos recebendo, por exemplo, convites das organizações para trabalhar e participar na semana CIPAT, sabe? Para falar sobre autismo e X frágil. Eu acho maravilhoso, sabe? Até porque, ou seja, dentro das empresas, ou seja, vamos lá, a maioria de nós passamos 8 horas dentro de uma empresa ou as crianças dentro de uma escola, sim? Então, esses são os lugares, esses são os espaços nos que precisamos ter essa oportunidade de falar sobre isto, porque aí que vai começar essa mudança no olhar, aí que eu não vou achar estranho ver a um adolescente ou a uma criança dentro de um centro comercial ou um supermercado com abafadores, não? Até vou achar, que legal, não? Que legal que ele está conseguindo fazer algo que qualquer criança, qualquer adolescente faz tranquilamente. O meu não, o meu precisa desse apoio. Mas quando a sociedade começa a enxergar e começa a ver que temos muitas pessoas com uma condição diferente, sim? Nossa, isso... Mas eu vejo que sim, está aos pouquinhos, né? Mas estamos mudando, sim. Luz, eu até queria que você, rapidamente, assim, desse um exemplo, porque eu descobri hoje, né, sobre esse significado do X frágil. E descobri que eu tenho, né? Não. A gente acaba descobrindo. Ela começou a fazer uma lista. Tem isso, tem aquele. Sim, opa! Né? Mas vamos falar qual que é a diferença do X frágil e do autismo. E depois eu vou fazer uma pergunta ainda bem assim, porque eu sou muito leiga nesse assunto. E quais são os tipos de autismo, né, que a gente tem? Porque aí vem o TDAH, vem várias outras coisas. Ou o TDAH não é um autismo, é uma condição também. Porque Exato. todo mundo se mistura, ninguém sabe disso, né? Então, o que é a diferença do X frágil e do autismo? Na verdade, a síndrome do X frágil é uma condição genética e hereditária, sim, que causa deficiência intelectual. Sim? Então, a nossa condição está ligada já definitivamente, podemos, de uma forma, digo, fácil, mas com um exame de DNA, saber que essa família é uma família com a síndrome do X frágil, sim? Então, é uma condição que afeta um gene, sim, que deixa de produzir uma proteína que vai causar algumas deficiências nas funções intelectuais da criança, geralmente na fala é uma das mais afetadas, sim? Então, é uma condição
hereditária e genética, mas que está associada com autismo, e aí que nós chamamos de autismo sindrômico. Isso quer dizer, que é autismo sindrômico? É aquele autismo que sempre vai estar associado a outra condição, sim? Então pode ser Cornelia de Lange, síndrome de X-Frase, Williams, enfim, outras condições genéticas e hereditárias, sim, que podem estar associadas. Eu acho que a Liz pode nos ajudar também com isso, né? A parte pedagoga dela. O Leonardo, quando ele foi diagnosticado autista, ele tinha alguma passagem ali pelo X-frágil ou não? O autismo mesmo, só autismo. O Leonardo teve o diagnóstico depois desse trauma que eu comentei, né? Que quando ele estava com 8 anos, ele caiu numa coisa de concreto e quebrou os dentes. E a partir desse trauma, né? Daí, hoje em dia ele fala, eu tenho um estresse pós-traumático. Isso que aconteceu com o Leonardo existe, é muito frequente Ou também. Seja, de uma caída ali, direcionou alguma coisa que já estava guardadinha nele. Dizer assim, que estava guardadinha ali. Exatamente, que é o detonador, né? Trauma, como essa menina que eu falei que era nível 1, pode ter sido um trauma de que ela sofreu e daí desencadeou, foi para o nível 3. Né? Então daí o Leonardo, depois desse trauma, ele começou a ter comportamentos que daí a gente, né? Sim. E daí a gente foi pro diagnóstico. Né? Nossa, é muito... como existem os traumas mesmo, né? Tem uma amiga que eu também já fui mordida por cachorro, exemplo. E numa época também tem uma amiga, hoje ela tem família, ela tem filhos, mas da mordida do cachorro também, que ela também foi mordida e foi uma coisa que nos ligou também, ela criou uns traumas assim de medo de andar sozinha, de escuro, de imperatividade, mas foi sabendo lidar com isso, com as informações que tínhamos na época, com as ajudas que tínhamos. Hoje ela é uma sobrevivente, eu digo. Mas incrível como coisas assim simples, né? Podem nos trazer várias conexões e desencadear várias coisas. Os pais precisam realmente estar muito atentos a isso. Você falou do TDAH, né? O TDAH não está dentro do autismo, do X-frágil. É um transtorno do déficit de atenção, pode ser com hiperatividade ou só com desatenção. E incrível, porque agora vem todas essas informações assim, recentes, vamos dizer assim. Eu não sabia nem o que era TDAH. E junto também, você falava do autismo, né? O TDAH nas escolas, crianças normais, vamos dizer assim, elas apresentam o quê nas escolas? Não conseguem ficar sentadas para assistir Não param. Não param. Esse é um dos primeiros sinais. Mas sinais. Daí assim, daí eu vou puxar uma outra condição, que é a superdotação, né? Que a gente tem que ter muito cuidado para esses diagnósticos, né? Eu, como educadora e dentro da escola, a gente tem que saber, como eu já falei, dos marcos do desenvolvimento. Daí, temos que ficar de olho nesse aluno que está assim. Você nunca pode chegar para um pai assim, vai fazer uma avaliação porque ele pode ser um TDAH, vai fazer uma avaliação porque ele pode ser um autista. Não. Você tem que saber esse conhecimento. Daí você tem que encaminhar para uma avaliação neuropsicológica ou para uma avaliação psicopedagógica. E, né, depois dessas profissionais, elas vão encaminhar com resultados concretos, né, depois de uma troca com a escola. Daí nós temos o relatório da escola e o laudo profissional. Aí, então, vamos agora no neurologista, porque aqui pode ter uma luzinha aí para alguma coisa, né? Nossa, exatamente. É muito complexo isso. Então, se leva... Então, um pai que tem um diagnóstico, para ele fazer todo esse processo e ter uma certeza, a gente está falando aí de quantos meses? Uma avaliação neuropsicológica dá uns 2 meses, por aí. A psicopedagógica é um pouquinho mais curta, né? 1 mês e meio. Mas, assim, tem que ser muito cuidadoso isso. Tem. Né? Senão a gente chega, assim, né, numa coisa de diagnóstico. Sim. Realmente, eu vou a concordar com vocês em grau e em número. Eu acho que hoje até se escuta, não muito frequente, agora todo mundo tem autismo, não necessariamente. Eu acho que a gente não pode banalizar estes diagnósticos, tem que ter um sumo cuidado com isso. Eu acho que atualmente, sobretudo no caso de autismo, apesar de que existe sim um fator hereditário forte, o diagnóstico ainda continua sendo
clínico. Isto quer dizer que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, porque hoje estamos diagnosticando adultos, né? Tem que ser feito com sumo cuidado, com sumo profissionalismo e leva a isso que a Alice estava falando. É todo um processo onde estão envolvidos vários profissionais, psicólogo, pedagogo, médico, esse olhar dos professores da escola, assim, que geralmente são os primeiros que levantam a hipótese, aqui tem alguma coisa que não está funcionando muito certo, né? Então, tudo isso a gente tem que levar com muito cuidado, com muito profissionalismo, muita ética e aquilo que eu falava no início, escutar a família. Até nisso tudo são diagnóstico clínico e logicamente que são pagos, né? A gente ainda não tem, ou temos poucos, essa base de ajuda. Então eu fico imaginando uma família que tem uma grande dificuldade e aí tem que arcar com tudo isso. Aí eu acho que entra o papel também super importante. Vamos falar da ONG, que geralmente a gente se ajuda com base de mães em que olham para uma sociedade e quer abraçar outras famílias, né? O papel da ONG, você fala da sua ONG, você fala da sua. A gente tem que ter esse casamento dessas ONGs aí. Claro. Temos que ter encontros. Claro. Fala um pouquinho desse papel quando é um financeiro. O que isso ajuda essa família e como que é o acompanhamento? O financeiro é muito complicado, né? Porque deve ser diagnósticos caros, né? Isso, para você ter uma avaliação de um profissional muito bom, a consulta já é, né? Mas a gente encontra profissionais que são bondosos e fazem avaliações em preço social. Então, daí quando recebo, assim, uma demanda de que eu sei que uma família que não consegue ter esse recurso financeiro, eu encaminho para profissionais que eu sei que são competentes e podem fazer, né, desse... posso falar da minha ONG? Lógico, por favor. Que não é minha, né? Então, é a ULE, Universidade Livre do Esporte. Né? Lá a gente desenvolve projetos, a partir do esporte, né? Então, as crianças que já têm diagnóstico ou que têm alguma, né, coisinha assim, não está se desenvolvendo muito bem, participam de esportes, de iniciação ao esporte. Então, a gente são educadores físicos, né, que eles trabalham futebol, corrida, natação, basquete, beach tênis. Então, a gente tem do síndrome de Down, autista, síndrome de Down com autismo, né, o autismo com TDAH, né, daí a gente vai superdotado com autismo. Então, daí, através do esporte, a gente vai... olha, muito legal, porque assim, na segunda semana de aula do esporte, eles já conseguiram ficar na fila da merenda na escola. Ai, que coisa então, boa. a gente, através dessa mediação da aprendizagem ali no ambiente esportivo, eles conseguem transcender para os outros ambientes aquilo que eles estão vivenciando ali, né? Então, a partir desse projeto, daí nasceram outros projetos na ONG, né? E agora, eu saí de uma reunião agora, para a gente estruturar um simpósio que a gente vai ter em abril, sobre, né, a base, assim, o autismo, mas a gente vai trazer muito mais, né? Daí a gente convida profissionais de todas as áreas para poder falar, para poder divulgar, né? E isso que é o que a gente falava antes, assim, é o importante. E a diretora da ONG não sossega, né? Ela tem uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Né? Então, é muito bom, muito prazeroso. Com certeza. Quando você vê uma criança que entrou numa aula de futebol, né? O primeiro dia que a gente começou esse projeto, que é o TEA, transformando o esporte com amor, a gente colocou todos nos ginásios do Tarumã. A diretora me olhava assim, Lise, o que você fez? Calma, deixa eles sentirem o ambiente. Eles saíram correndo por tudo lá. Mas aí foi o primeiro dia. Depois, a primeira semana, mais ou menos, e depois na segunda semana eles já estavam ali, ó, na fila, cada um esperando sua vez. Mas a gente traz muito a família nesse projeto, em todos os projetos da ONG, né? A gente direciona a atividade, mas o pai ou a mãe, quem está responsável por esse menor, por esse indivíduo, participa de todas as atividades, né? Aprende a fazer essa mediação, porque precisa levar para todos os outros ambientes.
Que show isso. Vamos falar o nome dessa diretora do TEA? É a Denise Mendonça. Denise Mendonça, parabéns. E é incrível, né, quando a gente tem realmente profissionais em que olham para uma sociedade e transformam famílias e vidas, né? Isso transforma. Parabéns. A gente viu. E vamos falar então do que eu errei o nome no comecinho, do Instituto Buco Coesa... Kaiser-Model. Isso. Olha só, já nós trabalhamos em algo sumamente específico. Veja, por que estamos tão da mão com autismo? Porque dentro da população, ou seja, a quantidade de população autista... entre 2% e 8%, eu prefiro sempre ficar no 2% para ser um pouco mais comedida, 2% deles muito provavelmente tem a síndrome do X frágil. Sim? Então, o nosso trabalho surgiu justamente porque a família da Sabrina Mujacci e da Rafaela Kaiser-Model, eles são uma família de síndrome do X frágil. E foi tão difícil chegar a esse diagnóstico de síndrome do X frágil que quando eles tiveram o diagnóstico na mão, falaram, não vai acontecer mais isso. Se está nas nossas mãos ajudar outras famílias para que esse diagnóstico seja de qualidade e em tempo, vamos fazer algo. Então, desculpa te cortar, então ela tem um filho. Sim. Que então, ou seja, era uma informação que não tinha o alcance de ninguém e ela foi atrás dessas informações. Exatamente. O Jorge foi diagnosticado com a síndrome de X frágil só com 8 anos. Ele sempre teve o diagnóstico de autismo, mas a Sabrina, por isso, para mim está tão claro esse de escutar os pais, porque a Sabrina ia nos profissionais e falava, não, meu filho tem alguma coisa mais, não é possível. Ou seja, um dia ele está todo sociável e fala com todo mundo, e tem dias que não quer saber do mundo. E isso já é algo que para nós que trabalhamos com a síndrome de X frágil faz parte do diagnóstico diferencial, Então, aí elas decidiram fazer esse projeto que se chama Eu Digo X, e nós trabalhamos com essa parte de auxílio ao diagnóstico, porque no nosso caso, quando encontramos um indivíduo com a síndrome do X frágil já diagnosticado, a gente tem que fazer levantamento de toda a família, porque não vamos encontrar, no mínimo, 6 casos a mais por família, no mínimo. Sim. Fala o nome delas de novo para mim. Sim, é Sabrina. A Sabrina Mujacci e a Rafaela Kaiser-Model. Nossa, gente, meninas, parabéns. Vocês são necessárias, assim como a diretora Denise. Porque, gente, é isso que eu falo, são pessoas em que não precisou de um governo, elas foram lá e fizeram com elas, com o que tinham e foram buscando informação, né? Exatamente. E olha só, o exame de DNA de diagnóstico da síndrome de X frágil pode ser muito caro. Sim, tem regiões no país em que sai R$3.500. Parece que não é tanto assim, mas quando você pensa que toda a família tem que ser testada, isso já fica sumamente oneroso. E quantas pessoas vocês já atenderam no Instituto? Olha, hoje nós temos mais de 1.500 pessoas cadastradas no Instituto, em torno de umas 700, agrupadas em torno de umas 700 famílias em todo o Brasil. E nós temos uma parceria muito boa com o DB, Diagnósticos do Brasil, que ele nos ajuda a fazer esse exame por R$335. Olha que coisa maravilhosa. Sim. E em qualquer lugar do Brasil. Sim, porque pode ser lá no interior do Ceará, eles procuram um laboratório parceiro que faça a coleta, manda para São Paulo, é analisado e em 10, 15 dias temos o resultado. Sim. E é só entrar então em contato com o Instituto, que a gente vai deixar tudo bonitinho lá. Exatamente. E tem informação sobre esses exames? Tudo. Sim, então, o que eu falaria para as famílias que têm, agora que estamos falando, será que minha família tem X frágil? Se na família existem diagnósticos de deficiência intelectual, e não necessariamente, me deram o diagnóstico, não. Sabe aquele tio, aquele primo que teve dificuldades para ir para a escola e foi ficando por aí sem estudar, a tia, a avó, enfim, vários casos com esses problemas de aprendizagem, sim? E tem, por exemplo, mulheres com menopausa precoce, ou que tiveram problemas para engravidar, tem casos de autismo, ou seja, tendo todos esses elementos, por favor, entre em contato com a gente. Posso só... Fica à vontade. Uma questão do diagnóstico que veio agora na minha mente. O diagnóstico é importante, mas ele não pode ser um peso
na vida de ninguém e de nenhuma família. Certo? Perfeito. O diagnóstico a gente precisa ter, porque é desse ponto que a gente vai partir, né, para desenvolver o indivíduo. Não é para a gente... Esse cuidado que as pessoas que dão o diagnóstico, que fazem uma avaliação, têm que ter ao momento que comunicam, no momento que comunicam as famílias. Exatamente. Né? Porque pode ser um peso, pode ser um balde de água fria, como você comentou. A gente espera um filho, né? Sim. Por 9 meses, que venha fofo, amado, e de repente ele começa a apresentar algumas peculiaridades ali que não, né? Então o diagnóstico é importante, mas a gente tem que cuidar também desse pai, dessa mãe, porque acontece isso, daí o pai ou vai embora, ou a mãe também vai embora, e deixa esse indivíduo por cuidados de outras pessoas. Sim. Então, o momento que é dado o diagnóstico é importantíssimo em todo esse contexto. Até mesmo o contexto de quando os pais acabam sobrecarregando a escola, né? Isso. No sentido que isso vai em tudo, tá? Eu vou dar um desabafo aqui. A escola, eu sempre falo que ela é uma extensão, mas só que a massa do bolo tem que ser preparada em casa. Sim. A gente não pode soltar para a escola, agora se vira aí porque meu filho fica mais tempo na escola do que em casa. Então, acho que é um trabalho em conjunto, sim, não tirando o peso da importância da escola, mas eu vejo que o suporte, a base é em casa. E né? entender, sim, que a escola é formação, os profissionais que estão lá dentro são formados pedagogicamente. Claro. Sim. Né? A gente tem conhecimento do pedagógico, mas de uns tempos para cá a gente tem que saber da neurologia, da psiquiatria, né? Da fisioterapia, da TO, da psicologia, de tudo. Né? Então, a gente tem que, além desse conhecimento pedagógico, a gente tem que saber de todos esses outros conhecimentos. Então, é assim, para ter um bom resultado dentro do ambiente escolar, tripé: escola, família, terapeutas. Perfeito. Base. Eu vou reforçar o que a Liz falou. Realmente, o diagnóstico precisa ser o início de uma caminhada. Ou seja, não fechar portas, sabe? Até porque a melhor qualidade de vida que essa família vai ter vai ser exatamente como foi dado o diagnóstico e que acolhimento essa família tem. Sim, a gente no Instituto trabalha muito essa parte de acolhimento, sobretudo das mulheres, já que percebemos que elas são as maiores, a maior quantidade de cuidadores, estamos trabalhando com isso. Mas isso é sumamente importante. Elas têm que ter esse diagnóstico para melhorar a qualidade de vida e para ir atrás de alguns direitos, que hoje a sociedade garante. Então, mas não pode ser um peso, não pode ser um fechar as portas. Meninas, e vamos exaltar, né, Denise, a Sabrina e a Rafa, que fizeram a ONG para olhar para essas crianças, olhar para essas famílias, mas não vamos deixar de falar dessa grande empresa parceiraça que é a Wonder. Como que aconteceu esse casamento aí, Luz? Olha, foi bem interessante. A gente descobriu, eles fazem ferramentas, mas eles fazem abafadores para ser usados dentro da indústria. Mas, geralmente, pessoas autistas precisam de abafadores porque eles são muito sensíveis, muitos deles muito sensíveis ao som. Aí, descobrimos, nossa assessora de imprensa, na verdade, foi ela que descobriu isso, e começamos a fazer uma ação. A gente faz todos os anos, no mês do autismo, em abril, em um shopping, e a gente leva esses para emprestar aí. Sim? Então, as pessoas veem que esse pode ser uma ferramenta que pode nos ajudar em um custo bem baixo. Sim? Então, a gente vai nas escolas, quando a gente faz palestras a respeito da síndrome do X frágil, aqui não só no Paraná, em qualquer lugar onde nos convidam, nós vamos e levamos esses abafadores, dependendo do tamanho da escola, deixamos de presente 2 ou 3, porque a empresa nos ajuda com isso, sim? Para que quando as crianças estão em um momento de crise, pega o abafador, coloca, isso é uma maravilha, não é? Mas, olha, é uma parceria muito boa, já temos 3 anos trabalhando com isso, a gente já, nessas enchentes que teve em Rio Grande do Sul, a gente fez mandamos uma caixa de abafadores, porque eles estavam, as famílias em escolas, em estádios, onde podiam, todo mundo junto. Então, o sofrimento dessas crianças e adolescentes e adultos autistas foi muito, muito grande. A gente fez também esse envio desses abafadores para lá nesses momentos.
Perfeito. Vida longa a Wonder, que Amém. Realmente é genial, né? Sim, não, sem dúvida. Eles não imaginavam, Não. mas eles estão procurando cada vez mais olhar agora para isso. Isso Sim. que é muito gratificante. Sim. Né? E vamos falar do meu amigo. Ele não sabe que eu sou amiga, mas nós somos amigos agora, Leonardo. Faltou o seu autógrafo aqui, mas a sua mãe vai fazer para mim. E com certeza a gente vai se conhecer pessoalmente e você vai autografar para mim, tá bom? Onde encontra o livro do Leonardo? E é o primeiro livro do Leonardo? É o primeiro livro. De muitos, né? Vamos querer a edição já. Na verdade, quando ele tinha 7 anos, ele fez um livrinho, assim, que a gente fez, né? Para a família, para ele fazer o lançamento, autografar. Mais livro, assim, para você poder adquirir, né? Online ou físico, é o primeiro. É o primeiro. Então, onde a gente encontra o Você Sente o que Eu Sinto? Comigo. Pode passar meu contato. Pode passar o seu contato. Tá. E para quem estiver nos ouvindo, como que eu entro no seu contato? No Instagram? Lizzie Krieger. Lizzie Krieger. Soletra aí pra gente, quem estiver dirigindo, pra saber como que escreve. Lizikriger. Entre tantas coisas. Sempre no final dos nossos podcasts, a gente faz uma pergunta, a gente faz um fechamento de que, assim, entre tantas coisas em que a Liz já viveu, pode deixar de mensagem para os nossos telespectadores, e entre tantas coisas em que a Luz já viveu, o que você pode deixar de mensagem para os nossos telespectadores? Vamos começar então com a Liz. Liz, o que você podia deixar de mensagem para essas mães, para esses pais, em que estão vivendo esse momento com essa criança? Como a Luz comentou, né? A gente sofre um luto, né? Quando a gente recebe um diagnóstico. Mas não fique preso no luto. Passe pelo processo do luto, mas se reerga e vamos lá. Se cuide, né? Se trabalhe internamente, porque você é a base do teu filho. Você, querendo ou não, puxando, né, para nós mulheres, nós somos a base da família. Com certeza. Né? Sim. Então a gente precisa se cuidar. Então passe por todas as fases do luto, mas continue, se reerga e bola para frente. Com certeza. Olha, eu vou ir justamente na mesma sintonia da Liz. Se permita também ser cuidada. Se permita ser cuidado, sim? Eu não tenho na minha família ninguém com TEA. Bom, eu tenho dislexia, já tive que me cuidar disso, mas se permita ser cuidado. Eu acho que tem instituições como a ONG, onde a Liz trabalha, como no instituto onde eu trabalho, a gente quer cuidar das pessoas, então se permita ser cuidado. Sim. Sim. E essas conexões, essas trocas, essa roda do bem, volto a repetir, é que realmente faz com que as pessoas sintam que não estão sozinhas. Exato. E que é porque a gente está muito nesse momento do online, a gente mostra aquilo que flashes, né? Mas a vida real é uma vida real para todo mundo, né? E a gente precisa entender isso. E talvez a gente, dividindo, o barco fica mais leve, a caminhada fica mais tranquila, vamos dizer assim, e a gente pode realmente ir aprimorando, trocando e acrescentando na vida das outras pessoas, né? Com certeza. Meninas, aqui a gente sempre faz essas conexões com rede de mulheres que somam e que agregam na nossa vida, e aí tem presentinho pra vocês duas, Obrigada. que é a Revival. Aí dentro vai ter um Obrigada. tagzinho igual esse daqui, ó, que com esse número lá no site, vocês vão colocar o número e vocês mesmos vão personalizar o body de vocês. É um tecido tecnológico e você vai montar lá se você quer com manga, não quer com manga, enfim. É da minha grande amiga maravilhosa, Mari Alcazar, que tem essa marca que vem aí ganhando o mundo, literalmente. Revival. E também tem a Bio Bag. Quando vocês forem para esses eventos maravilhosos, vocês vão com peças de luxo que são locadas e vocês ganham aí a primeira locação. E tem de tudo, porque a gente gosta disso, né? Sim. Bolsinha, tem acessórios. Sim. Entrou lá, tem a primeira locação. Olha só que demais. Muito, não é? Muito obrigada. Luz, vamos deixar sua rede social também a gente já fez da Liz. @Luz Maria Romero. Sim. E vou deixar também do Instituto. Por favor. @programa Eu Digo X. Vamos lá. Como? @programa Eu
Digo X. Programa Eu Digo X. Isso. Perfeito. E é isso aí, gente. A gente tá rindo aqui porque antes da gente encerrar, a Luz tem esse sotaque maravilhoso espanhol. Enquanto ela falava, o que me soou aqui? Música da Shakira. E aí, gente, ela falou, você realmente tem TDAH. Eu já tinha uma leve impressão disso, mas agora foi confirmado. A gente brinca, mas na real é que você pode sim buscar informação. A gente tem aí um monte de oportunidades de buscar conhecimento para saber mais quem nós somos. E ao invés de você ficar aí na rede social só vendo no Instagram, coisa boba, vá buscar informação, vá ajudar quem está em torno de você e também ajudar o próximo. E aí eu encerro esse podcast por aqui. E se você não segue a gente no Spotify, no YouTube, segue lá. Faça com que essa roda do bem cresça cada vez mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até mais.